Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 24 de maio. Um dia que poderia ser muito mais decisivo, principalmente por conta dessa partida aqui, porém o City já é o campeão da Premier League e o Brighton já está praticamente garantido na Europa League. Porém, temos jogos muito importantes na Libertadores da América, na Sul-Americana e também algumas semifinais e finais de Copas ao redor do mundo. Lembrando que a temporada europeia está chegando ao final. Seja bem-vindo a este canal, espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo aqui nessa plataforma. Começamos às 16 horas no jogo entre Brighton e Manchester City, que, como eu comentei, perdeu um pouco do brilho por conta desse título antecipado do City, que já era praticamente uma certeza, né? Praticamente uma garantia, mas acabou vindo de maneira um pouco mais antecipada por conta da derrota do Arsenal para o Nottingham Forest, salvando o Forest do rebaixamento. Veio de um jeito que a gente esperava, né? O Arsenal veio entregando várias vezes essa posição para o City e acabou no final ainda adiantando algumas rodadas para o City ser campeão. Esse jogo aqui ele seria extremamente mais badalado, ele geraria uma expectativa muito maior se ele fosse ainda valendo o título e também se o Brighton ainda estivesse brigando um pouco mais por essa vaga em competições europeias. O Brighton ainda tem chance de ficar de fora da Europa League, talvez ir para a Conference League, mas o Brighton dificilmente fica de fora dessa Europa League, né? Eu já vou mostrar para vocês qual que é o cenário. Talvez o que a gente possa esperar por aqui, eu estava tomando meu café e pensando o que a gente poderia esperar desse jogo, e eu acho que pode ter um conflito de ego aqui, porque o Guardiola é um cara com ego grande também, né? O Guardiola ganhou 5 Premier Leagues em 6 anos na Inglaterra. E o Guardiola elogiou muito o De Zerbi por ter uma das melhores saídas de bola da Premier League, quiçá da Europa. O De Zerbi tem uma saída de bola muito ousada, mas que quando dá certo acaba criando muito perigo para o adversário. Contra o Chelsea, já confirmado como campeão, o Guardiola colocou um time completamente misto ali, né? Muitos dos reservas, que são ótimos jogadores, estavam em campo, mas foi um time mais misto. Venceu, mesmo assim. O Chelsea poderia ter empatado ali no final, mas venceu. E o City tem a opção de colocar os titulares em campo contra o Brighton, porque a partida contra o Manchester United, válido pela final da FA Cup, ela ainda não vai ser agora. Ela vai ser do dia 3 de junho. Ou seja, eu tenho ainda um jogo contra o Brentford, esse próprio jogo que eu estou comentando contra o Brighton, e depois a partida contra o United. E aí vai ser em sequência, né? Partida contra o United dia 3 e depois final contra a Inter de Milão lá em Istambul no dia 10. Então assim, eu acho muito difícil que o City poupe totalmente o time titular agora daqui pra frente e só volte a jogar contra o United. Eu acho que o Guardiola vai dar opção para poder poupar alguns jogadores, sim, mas muito provavelmente em algum desses jogos aqui eu posso ter o City com algum time titular, principalmente se tratando aqui do Brentford e do Brighton. Obviamente estou falando dos jogos que não valem, né? Em algum desses dois jogos eu posso ter um time titular para poder dar rodagem, para poder continuar tendo ritmo. E eu acho que contra o Brighton, que fez uma excelente temporada e que causou muito interesse do Guardiola nessa saída de bola, muitos comentários, eu acho que pode ter um conflito de ego aqui, não sei. Acho que o Guardiola vai querer vencer essa equipe do Brighton fora de casa. O primeiro jogo foi 3-1, tivemos também um 3-0 recentemente, então não sei, assim, tô chutando, tá? A possibilidade do Guardiola colocar um time forte e querer bater nesse Brighton pelo ego. Assim, eu posso estar viajando, tá? Mas eu acredito nessa hipótese. O Guardiola, então, venceu 5 das 6 Premier Leagues que disputou e chegou o Manchester City a 9 títulos, né? O Manchester City que ainda é um bebê na Premier League, mas está galgando ali, se eu não me engano, empatou com o Everton, que era um excelente time ali até a década de 80 e agora já não ganha faz muito, muito tempo. Enfim, vamos à fase final da nossa análise. Só para a gente ter uma noção numérica falando, as duas equipes têm ataques muito poderosos, já é de se imaginar, e defesas muito parecidas. O City ele sai na frente bem mais vezes do que o time do Brighton, que é uma equipe que tem dificuldade ainda de conseguir fazer essa saída de bola sem deixar o adversário roubar essa bola. Então, dependendo do estilo de adversário que o Brighton pega, ele acaba se complicando. Por exemplo, é só pegar o jogo do Newcastle, fez uma pressão muito grande na saída de bola do Brighton e o Brighton se complicou. Quem que costuma fazer muito isso? O City. Fez isso contra o Real Madrid e a memória da gente está muito fresca, então muito provavelmente se o City fizer novamente isso contra o De Zerbi, a chance do De Zerbi, do time do De Zerbi do Brighton se complicar é muito elevada, porque o Brighton gosta do risco e o City não tem problema nenhum em corrê-lo, porque
porque sabe dosar essa pressão. Então é muito provável que se eu tiver um Brighton saindo lá de trás e um City minimamente titular, a gente pode ter um Brighton se complicando por aqui e o City abrindo o placar. Pode acontecer, tá? Primeiro tempo do City, ele é superior. Eu tenho um Brighton que perde pouco, mas é uma equipe que não consegue ter um número de vitórias tão alto. E eu tenho um segundo tempo bem parelho aqui, com uma leve superioridade para o City em alguns aspectos, mas na maioria das vezes muito parelho. As duas equipes muito fortes na bola aérea, tá? Principalmente o City, que marca muitos gols de escanteio. Então, assim como contra o time do Newcastle, o Brighton teve dificuldade de bola aérea, não é uma característica negativa da equipe defender bolas aéreas, mas acaba que quando o adversário é muito forte nesse fundamento, o Brighton acaba se complicando. Contra o Newcastle se complicou, marcou um gol contra, teve um gol de cabeça também da equipe do Newcastle contra eles, e o City é muito forte nessa bola aérea e pode levar perigo, tá bom? Se você é trader assim como eu e vai trabalhar numa bolsa esportiva, eu gosto muito de pensar que se o City colocar um time titular, a gente pode vir um pouco enviesado nesse possível ler a pior equipe em campo ao Brighton ou até um back City, se essa marcação-pressão encaixar, beleza? Fora disso, eu acho que eu tomaria mais cuidado. Por exemplo, se o City vier com um time misto, ou se o City não fazer uma marcação-pressão tão forte, ou se não tiver tão concentrado, isso aí a gente só consegue ver no live, tá bom? Se você é Panther, vai trabalhar numa casa de apostas, eu te indico ficar de olho em gol, tá? Eu acho que o Brighton, obviamente, vai querer dar espetáculo aqui contra o campeão, vai querer dar aquela carimbada na bandeira de campeão do City, com certeza. E o City tem, posso estar viajando, mas tem a questão do ego de enfrentar esse time do Brighton que brilha tanto na saída de bola, e eu acho que pelo Guardiola ter elogiado tanto, e quando eu falo ego, não é só aquela questão negativa, tá? É a questão de, tipo assim, você querer se provar, você enfrentar uma equipe que tá fazendo alguma característica melhor do que você faz, como o Guardiola falou, que o Brighton tem uma das melhores saídas da Premier League, então eu acho que pode sim acontecer, tá? Por isso, eu prefiro optar pelos gols, porque eu tenho o Brighton podendo jogar contra uma equipe que já é campeão, que tá mais ou menos avoada pensando na tríplice coroa, e eu tenho um Brighton que também gosta de chamar o adversário para cima e um City que sabe muito bem marcar pressão. Tá? Gosto de pensar no ambas marcam nesse jogo de cara, tá? Para mim, gosto muito de pensar nesse ambas marcam, porque o Brighton, quando tá atrás, ele não tá nem aí, ele continua indo pra cima, mas é uma odd um pouquinho esmagada. Gosto do 2,5, que tá com uma odd também um pouco esmagada. O over 1,5 eu não te indico porque tá muito, muito baixo. Então, se quiser trabalhar pré-live, eu gosto do 2,5 e do ambas marcam. Mas no live, esse 2,5 talvez fique melhor ainda, tá? De preferência, o City com o minimamente titular. Pelo menos ali o De Bruyne e o Haaland, se isso acontecer, vai ser muito bom. Tá? Não te indico vitória do City por aqui, porque como eu falei, eu posso ter um City misto, eu posso ter o Guardiola poupando, eu posso ter um time um pouco mais avoado por já ser campeão, e obviamente o Brighton é bem melhor que o Chelsea, e contra o Chelsea o City já cedeu a oportunidade, então se voltar a repetir aquele jogo, aí a gente pode ter um City sofrendo por aqui. Então acho que a vitória do City seria ótimo se o City não tivesse sido campeão ainda, aí seria uma cotação excelente, mas já tendo sido campeão, o mercado de gols pode ser mais interessante, porque pode ser um jogo mais atrativo, de espetáculo, de entretenimento, do que propriamente um jogo de um time só. Às 16 horas temos a final da Copa Itália entre Fiorentina e Inter, duas equipes que estão presentes também nas finais da UEFA. A Fiore enfrenta o West Ham na final da Conference League, a Inter enfrenta o Manchester City na final da Liga dos Campeões em Istambul. E para reforçar também a força do futebol italiano esse ano, a Roma enfrenta o Sevilha na final da Europa League. Então as três equipes italianas presentes nas três finais da UEFA. Isso mostra o crescimento da Liga Italiana, né? Infelizmente o Napoli não esteve nos seus melhores dias ali com o Milan, mas daria no mesmo, né? Se não fosse a Inter pelo chaveamento, se o Napoli tivesse passado do Milan, seria o Napoli enfrentando a Inter, e provavelmente se o Napoli tivesse passado era mais um italiano nas finais da UEFA. Então isso mostra o crescimento da Liga Italiana nessa temporada. Na minha opinião, a Inter chega num momento um pouco melhor para essa partida, apesar da Fiorentina também tá fazendo uma boa temporada. É uma temporada de meio de tabela? É uma temporada de meio de tabela. É o que geralmente costuma entregar a Fiorentina, tá? A Fiorentina, ela teve essa opção de ir para as Copas esse ano e acabou entregando muito mais nas Copas do que propriamente na Série A. Mas em relação ao futebol jogado, a estilo de jogo, ao que você consegue fazer com o adversário, eu vejo uma Inter muito mais forte. A Inter não só por estar na final da Liga dos Campeões, mas pela forma que eliminou o Benfica, pela forma que colocou o Milan completamente no bolso e, obviamente, pelo que vem ganhando a Inter. A Inter foi campeã italiana na temporada 2021, foi campeã da Copa Itália na temporada passada, foi campeã da Supercopa da Itália esse ano. Então a Inter vem conquistando o título, vem com um time muito forte defensivamente. É como eu falei, ela tem um estilo de conseguir moldar o seu adversário para jogar do jeito que ela
quer. E eu gosto muito disso. Na Inter tem gente que não gosta, eu gosto muito desse estilo de jogo que a Inter consegue fazer. Não posso tirar os méritos da Fiorentina, mas a Fiorentina hoje me passa uma impressão de ser um time um pouco mais desorganizado defensivamente. E é curioso porque a Inter ela não costuma propor tantos jogos contra os seus adversários, mesmo sendo um adversário às vezes de força inferior, como foi o caso do Milan. A Inter era a favorita contra o Milan em alguns aspectos e deixou o Milan jogar em várias situações, né? Ou seja, gosta de jogar de maneira mais reativa. A Fiori é muito mais perigosa reativa do que propondo o jogo, mas vem tendo dificuldades defensivamente. Sofreu gol nas eliminatórias da Conference para a equipe do Lech Poznan, sofreu gol nas semifinais para a equipe do Basel. Então é uma equipe que vem fornecendo muita oportunidade para o seu adversário, e você fornecer oportunidade para a Inter tem sido complicado, porque a Inter está numa fase muito boa. A gente pode utilizar aqui alguns dados do campeonato italiano, mas eu vou ter uma Fiori que não foi tão bem dentro de casa e eu vou ter uma Inter que não foi tão bem fora de casa, tá? Então eu acho que utilizar esses dados aqui seria criar um viés completamente negativo, porque é jogo único, tem prorrogação, e os dados que ficaram para trás da Série A italiana eu acho que a gente não deveria mexer, tá? Eu acho que a gente pode olhar esse jogo como um jogo completamente singular, porque obviamente as duas equipes querem vencer, e se a Inter fez uma temporada mal fora de casa, isso não quer dizer que ela vai fazer um jogo ruim por aqui. Não tem nada a ver só pelo fato dela não ser a mandante, tá? Então, na minha opinião, se você é trader, eu gosto muito de pensar na hipótese de vir talvez para um layer per equipe em campo a Fiorentina. Seria o padrão mais básico aqui para a gente já ter um favorito definido pelo mercado. Só qual que é o problema? Meu cachorro já identificou o problema. Mas qual que é o problema? Muito provavelmente a Inter vai moldar o jogo do jeito que ela gosta. Ou seja, ela vai fornecer bola para Fiori, ela vai deixar a Fiorentina vir um pouco mais para cima, vai chamar as linhas da Fiori um pouco mais para cima, e você dar a bola para o seu adversário, principalmente para nós que somos traders, que trabalhamos em bolsas esportivas, quando a gente entra contra uma equipe, a gente não quer que essa equipe tenha a bola, que ela vá subindo linha, que ela vá conseguindo furar algum tipo de linha defensiva, que ela vá avançando em campo, ganhando território, porque isso vai tornando a nossa posição um pouco mais perigosa. Então o que a gente quer é que quando a gente está contra uma equipe, que ela esteja completamente encurralada. E não costuma ser isso que a Inter faz com seus adversários. A Inter gosta de jogar muito mais no erro, de maneira reativa, de uma maneira um pouco mais veloz no contra-ataque, e se defende muito bem, principalmente quando já está ganhando, tá? Então eu acho que o layer per equipe em campo a Fiori vai ser difícil de encaixar, a não ser que a Inter nos primeiros minutos faça um jogo de imposição. Aí pode ser que sim. Então vale ficar de olho no ao vivo. Se você é Panther, com essa cotação da Inter próximo a 2, eu gosto muito de pensar nessa vitória da Inter, né, nesse título da Inter. Você pode optar talvez por um empate anula ou por uma dupla chance, mas dado aos históricos das duas equipes recentes, eu vejo a Inter num crescimento muito grande, e a Fiorentina, que não fez uma boa temporada na Itália, talvez tenha pego um caminho um pouco mais acessível ali na Conference e acabou chegando longe, né? Então eu tô sempre citando Liga dos Campeões e Conference League, são níveis de enfrentamentos completamente diferentes, tá? Só para mostrar um pouco das valências e dos defeitos das duas equipes. E a Inter tem mostrado bem menos defeitos nesses últimos jogos, tá? Por isso eu acho que a Inter chega muito forte. Se você não quiser ir numa vitória seca da Inter, que eu acho muito provável que aconteça, você pode trabalhar talvez um empate anula de uma maneira um pouco mais segura. Lembrando que esse jogo tem prorrogação, então às vezes quando vai muito pro final ali, pode ser que as equipes fiquem um pouco mais resguardadas esperando propriamente a prorrogação. Eu acredito que a Fiori criaria muito mais perigo para a Inter se a Fiori também forçasse a Inter a propor jogo. Ou seja, já que a Inter gosta de fazer isso, se a Fiorentina for de maneira inteligente, um pouco mais recuada, dando bola para a Inter e tentando jogar de forma reativa, talvez você consiga pegar a Inter de calça curta em alguns momentos, tá? Mas aí a gente precisa ver essa estratégia da Fiori. No pré-live, imaginando o contexto, eu vejo a Inter mais forte e me surpreenderia se a Fiorentina levantasse esse título, mas é um jogo só, né? Então, a Fiori fazendo talvez um jogo mais recuado, mais inteligente, mais compacto, possa fazer o tempo passar, talvez achar um gol de contra-ataque de bola aérea e segurar esse placar, mas sinceramente, acho que a Inter é bem mais favorita para levantar esse caneco. Às 21h30 na Libertadores da América, o Flamengo vai até o Chile para enfrentar o Nublense, que está completamente ameaçado, né? O Nublense tem uma vitória em 3 jogos, venceu o Alcas dentro de casa, marcando 2 gols, mas perdeu para o Racing também em casa, perdeu para o Flamengo, e é uma equipe que, se não vencer esse jogo contra o Flamengo, praticamente dá a Deus alguma chance de classificação. Porém, não é só o Nublense que está pressionado, mesmo na segunda colocação, o Flamengo pode terminar essa rodada fora da zona de classificação, né? Porque o Alcas enfrenta a equipe do Racing dentro de casa, se vencer vai a 6 pontos,
pontos, e se o Flamengo não vencer esse jogo, ele empurra o Flamengo aqui para zona fora da classificação. Então o Flamengo precisa vencer, se ainda quiser sonhar com a primeira colocação do grupo, precisa muito vencer. Problemas do Flamengo, além dos problemas já conhecidos na defesa, né, o time ainda não encaixou defensivamente falando, são as lesões. O Arrascaeta machucou contra o Corinthians no aquecimento, a gente tem dúvida também do Everton Ribeiro, não sei se o Pedro também vai estar 100% disponível, mas é provável que a gente tenha um time do Flamengo mais ofensivo para esse jogo. E levando em consideração a necessidade do Nublense em vencer e a do Flamengo também, eu acho que é um jogo muito pautado para a possibilidade de gols. Porém, eu trouxe a opção de trabalhar talvez a favor do Flamengo porque a discrepância técnica aqui é muito grande, tá? Então a gente tem duas opções. Ou no live, tentar buscar essa vitória do Flamengo, próxima aqui de 1,50, talvez se for uma pressão muito grande, até para trabalhar seco na vitória do Flamengo, ou se eu entender que o Flamengo está muito exposto defensivamente, buscar o mercado de gols, e eu gosto muito de pensar no over 2,5. Nem vi cotação ainda, tá? Só vamos dar uma olhada rapidinho aqui nas estatísticas para ver como vem o Nublense. O Flamengo a gente já sabe aqui no Brasileiro, mas o Nublense dentro de casa, em 6 jogos, tomou 15 gols, uma média de mais de 2,5 gols, praticamente 2,5 gols por jogo. Então uma equipe defensivamente muito frágil, porém uma equipe que sai muito na frente, tá? Isso costuma ser, obviamente, um problema, principalmente para a equipe do Flamengo, que tende a jogar com uma linha mais alta, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. O Nublense venceu bastante o primeiro tempo, mas é um time muito fraco no segundo tempo. Tem mostrado queda de rendimento na segunda etapa, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no mercado de 2,5, que é o que eu penso para esse jogo. 2,5, 1,85, acho bem interessante essa cotação. Acho que o Flamengo vem para atacar e ser atacado por aqui. Não duvido que a gente tenha um ambas marcam, por mais que a gente tenha um Flamengo num nível técnico muito melhor que o Nublense, defensivamente falando, o nível do Flamengo não é tão bom e o Nublense vai partir para cima com o apoio da torcida. Se você quiser pensar nesse over 1,5, eu pegaria no live, ali por volta, sei lá, do meio do primeiro tempo já pode ser interessante. Agora, se você observar um pouco do jogo e verificar que o Flamengo está engolindo o Nublense completamente, que o Nublense não tem chance, aí talvez essa vitória do Flamengo ou um empate anula possa ser um pouco mais interessante. Eu, por ter um pouco mais de pé atrás, prefiro talvez pensar nos mercados de gols. Falando em mercado de gols, deixa eu já complementar também uma opção para trabalhar mercado de gols nessa quarta-feira, que é o jogo do Fortaleza contra o São Lourenço pela Sul-Americana. Fortaleza está com 100% de aproveitamento, vocês não vão conseguir ver porque o monitor aqui é um pouco largo, então eu tenho 3 jogos do Fortaleza, 3 vitórias, 12 gols marcados e 1 gol sofrido. Uma média de 4 gols por jogo marcado. E o São Lourenço é o segundo colocado, porém ameaçado pelo Palestino. Lembrando que o primeiro colocado vai para as oitavas de final da Sul-Americana e o segundo colocado, que é o que briga ali São Lourenço e Palestino, deve ser essa briga até o final, vai para um playoff, né? Aquele tipo de playoff que tem quando a equipe cai da Champions League para a Europa League ou da Europa League para a Conference League. É um jogo antes para poder depois definir os confrontos das oitavas de final. Então imagine que o São Lourenço, que faz uma boa campanha no Campeonato Argentino, venha para tentar buscar pelo menos um ponto por aqui, mas o Fortaleza em casa é muito forte. Eu acho que a gente pode ter também um jogo para gols. Gosto desse over 1,5, o mercado não tá acreditando. Cara, o Fortaleza marcou 4 gols por jogo nessa competição dentro de casa e o mercado não consegue confiar num over 1,5 dentro de casa do Fortaleza. A não ser que o time do Fortaleza vá completamente reserva para não ter valor isso daqui. Acho que o São Lourenço vem para pontuar e o Fortaleza vem para vencer. Então, eu gosto muito de pensar nesse over 1,5. Mas, não sei, às vezes você tem alguma informação que eu não tenho. Se você tiver, por favor, coloque aqui embaixo. Nas opções de jogos extras, caso você tenha tempo disponível nessa quarta-feira, 1h da tarde, final da Bulgária, CSKA e Ludogorets, jogo único, estádio neutro. Favoritismo do Ludogorets, por ter, obviamente, uma camisa um pouco mais pesada, mas tudo aberto por aqui. Pode ser um bom jogo para trabalhar match odds e depois que o jogo já estiver aberto, talvez o mercado de gols. AEK e PAOK, final da Grécia, também jogo único, estádio neutro, mesma coisa, tá? As duas equipes até disputaram até o final ali o campeonato grego, mas o PAOK ficou um pouquinho para trás. Também acho que é um jogo bom para correção e depois, se já tiver um jogo com o placar aberto, pode ficar um pouco mais aberto, tá? Aí entramos numa sequência aqui de La Liga, o Elche já rebaixado enfrenta o Sevilha ainda tem chance de buscar uma vaga aqui na Conference League, lembrando que o Sevilha é o finalista da Europa League desse ano e pode até garantir vaga na Liga dos Campeões se vencer, mas não dá para contar com a vitória. Então, se vencer o Elche aqui, e eu gosto muito de pensar nesse empate anula do Sevilha, a gente pode ter um Sevilha também figurando na Conference League caso não vença a Europa League. O Villarreal enfrenta o Cádiz, o Villarreal está muito interessado nessa vitória porque ainda tem chance de chegar no Real Sociedad.
tá? Claro, eu tô gravando esse vídeo aqui numa segunda-feira e o Real Sociedad joga, se eu não me engano, na terça-feira com... eu não vou me lembrar, talvez seja o time do Girona ou talvez seja a equipe do Almeria. Acho que é a equipe do Almeria, tá? A memória não é muito boa, mas acho que contra a equipe do Almeria. Se o Real Sociedad não venceu, o Villarreal ainda tem chance. Se o Real Sociedad venceu, aí fica um pouco mais complicado, mas o Villarreal dentro de casa é muito bom, principalmente no segundo tempo, e o Cádiz briga contra o rebaixamento, tá? Então, se o Cádiz sair na frente, eu tenho um pouco de receio, mas se o Villarreal tiver na frente, pode ser um jogo aberto, porque o Cádiz pode ir para cima e ceder espaço no contra-ataque. Às 2h30 também temos o Real Madrid, que perdeu a segunda colocação com a derrota que teve para a equipe do Valência. Se eu não me engano, foi o Valência que o Real Madrid jogou, exatamente perdeu por 1-0, e por toda aquela situação nojenta que aconteceu com o Vinícius Júnior, eu acho que o Real Madrid vem muito motivado para esse jogo. Eu acho que o Real Madrid estava até então cagando para a La Liga se vai ficar em primeiro ou segundo, mas eu acho que depois do acontecido, acho que pode mexer muito com os jogadores, provavelmente vai ter algum ato de protesto, deve ter mesmo. O Real Madrid tinha que ser um pouco mais agressivo no ocorrido, eu acho que os jogadores deveriam ter saído do campo no momento que aconteceu. Eu acho que tem muita passividade por parte, principalmente do Real, que é o clube do Vini, né? Mas eu acho que o Real Madrid vai vir muito motivado aqui para cima do Rayo Vallecano. Não tem interesse nenhum o Real Madrid, vou ser sincero, eu acho que financeiramente não faria diferença nenhuma pro Real ser segundo ou terceiro, mas eu acho que essa partida pós-ocorrido vai ter uma motivação a mais e talvez possa ser interessante ficar de olho nessa vitória do Real Madrid. Temos o jogo da volta das semifinais da Turquia, Copa da Turquia, tá? O Fenerbahçe enfrentou o Sivasspor no jogo de ida lá na casa do Sivasspor, foi 0-0. Um pouquinho antes eles tinham feito um jogo pelo campeonato e o Fenerbahçe tinha vencido. O Sivasspor enfrentou o Galatasaray agora no jogo pela Superliga da Turquia, completamente desinteressado, perdeu pro Galatasaray e vai enfrentar agora o Fenerbahçe. É favorito o Fener? É favorito, tá? Mas o Sivasspor não é um time bobo, ele vem se comportando de uma maneira boba, com 3 derrotas seguidas e 4 jogos sem vitória, porque ele não estava interessado na competição, porque ele não cai nem sobe na Superliga. Mas não é um time bobo, tá? Eu gosto de pensar em gols por aqui. Se o Fenerbahçe estiver na frente, pode ser um jogo mais aberto. Gosto de pensar, pelo menos, sei lá, numa situação para 2 gols por aqui. Na La Liga ainda, o Betis ainda tem chance de perder a vaga. Acho que conseguir a vaga na Liga dos Campeões é mais difícil, mas de perder a vaga na Europa League. Vai jogar contra o Getafe extremamente ameaçado. Pode ser uma situação interessante ficar de olho nessa vitória do Betis, mas lembrando, o Getafe está muito ameaçado e eu não sei até que ponto o Getafe, se sair na frente, vai segurar esse placar. Provavelmente conseguiria, tá? Então, se você quer um jogo para gols aqui, seria melhor o Betis saindo na frente. E por último, aí falando sobre rebaixamento também e possibilidade de segunda colocação, o Atlético de Madrid já passou para segundo, pode continuar ali em segundo se vencer o Espanhol, porém o Espanhol precisa muito dessa vitória para tentar fugir do rebaixamento. O Valladolid enfrenta o Barcelona, que já é campeão, talvez pontue, talvez vença, ou talvez não sei, mas o Espanhol não pode contar com o resultado dos outros, tem que fazer o seu. Lembrando que aqui é um jogo pegado, porque acaba sendo Catalunha contra Madrid, né? Catalunha contra a Espanha, entre aspas, né? Porque o Atlético de Madrid é da cidade de Madrid e o Espanhol é da cidade da Catalunha, e isso obviamente causa muita risga com a questão espanhola lá da separação que a Catalunha busca. Enfim, acho que pode ser um jogo mais pegado, até tendendo a gols. E aí vamos falar de Campeonato Brasileiro Série B. O Vila Nova enfrenta o Ituano. O Vila Nova tem uma boa campanha dentro de casa, ainda está invicto, vai pegar um Ituano que ainda não venceu nenhuma fora de casa. Aliás, perdeu todas. Pode ser interessante ficar de olho por aqui. O Vitória também é um dos melhores times aqui da Série B, o líder, vai enfrentar o CRB, que fora de casa ainda não encantou também. Aí temos um Cerro Porteño e Palmeiras. O Palmeiras perdeu a primeira partida fora de casa porque foi jogar depois contra o Água Santa, então poupou alguns jogadores, perdeu para o Bolívar, mas contra o Cerro Porteño, que não vem em boa fase, pode ser uma situação interessante para ficar de olho nessa vitória do Palmeiras, nesse empate anula do Palmeiras. Guarani dentro de casa também muito forte na Série B, com 3 jogos, 3 vitórias, 7 gols marcados e apenas 1 gol sofrido. Pega uma Chapecoense que conseguiu tirar ali o problema do Juventude de não vencer fora de casa. O Juventude conseguiu vencer a primeira e a Chape não é favorita para esse jogo. Para mim é um jogo de favoritismo do Guarani. O Criciúma também é muito bom dentro de casa, mas vai pegar um dos melhores ataques do ano, o Sport, tá? Cuidado, pode ser um jogo bom para gols, mas eu não duvido que o Criciúma consiga complicar a vida do Sport. E eu trouxe esse jogo do Sampaio Corrêa aqui também, porque o Sampaio Corrêa na temporada passada me chamou muita atenção de como jogava bem dentro de casa. De novo, vem fora de casa aqui com 0 vitórias em 3 jogos, nenhum gol marcado, porém dentro de casa 2 vitórias em 4 jogos. De novo ele vai repetindo essa situação do ano passado. E a Ponte Preta fora de casa não vem bem, apesar da odd alta, pode ser um jogo talvez para um dupla chance do Sampaio. E por último, Corinthians muito ameaçado,
muito pressionado, principalmente depois da derrota contra o Flamengo. Não jogou mal contra o Flamengo, pelo contrário, mas não deu sorte no final. Vem muito pressionado. Se perder esse jogo para Argentinos Júnior, fica muito complicado de se classificar, porque o Del Valle vai enfrentar o Liverpool de Montevidéu. Se eu não me engano, fora de casa, se vencer, iria a 8 pontos. E se o Argentinos Júnior vencer, vai a 10. Aí fica complicado para o Corinthians buscar depois. Então é um jogo que o Corinthians não pode perder, tá? Agora, se vai ter valor essa dupla chance para o Corinthians ou não, só no live, tá? Não é porque não pode perder que não vai. Essa questão de necessidade a gente já viu aqui que às vezes não dá para levar muito em consideração. Mas é um jogo que se o Corinthians perder vai ficar muito complicado de se classificar. Então dá para ficar de olho pelo menos no live. Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia. Agora sim, se você chegou até aqui, vou te dar um recado. Primeiro, não esquece dos sorteios. Aqui embaixo na descrição do vídeo, ó, você vai olhar embaixo do meu vídeo, tá escrito ali, ó, theobosch.com. Ali tem uma aba de prêmios para você que acompanha o meu canal. Então você vai concorrer a R$50 em Pix todos os dias, a R$30 em bancas todos os dias, acessórios da Betfair, que é minha parceira, e também a acessórios que você costuma utilizar aqui na comunidade. Futuramente eu já vou colocar ali streams de futebol, softwares e tudo mais, tá? Então clica ali para você saber como participa, tem um tutorial aí embaixo. Segundo, se você chegou até aqui e gosta do canal, não esquece de deixar o like. Ajuda o YouTube a entender que você realmente gosta desse conteúdo e ele vai te indicar mais esse conteúdo e indicar para mais pessoas também, beleza? E se você não é inscrito, fica o convite para se inscrever. Fica com Deus e até quinta-feira.